Olá pessoal, essa aula ela é um pouco mais curta, mas ela é uma continuação da aula passada, né, de sistemas colaborativos. E aí essa aula eu vou abordar dois tópicos principais, né, que são as redes sociais e os ambientes virtuais colaborativos. Então na aula passada eu dei a introdução da forma teórica, né, o que seria esses ambientes, o que seria esses sistemas colaborativos, como eles surgiram, né, surgiram devido à necessidade de conseguir colocar esse homem digital, né, dentro de um espaço que a gente constituiu pelo nome de cyberespaços. E aí essa aula é mais, essa segunda aula, ela é mais no intuito da gente exemplificar o que são sistemas colaborativos, né? Então, de início, a gente pode começar citando as redes sociais, né? Então, as redes sociais, elas são sistemas, né? São estruturas básicas de uma sociedade. Então, as redes sociais elas surgiram da modelagem, né? Da forma como a gente interagia na vida real da gente mesmo. Então, ela tem essa estrutura básica de uma sociedade. Atualmente, ela domina, né? A internet, as redes sociais. E todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Elas fazem parte da nossa rede. Então, a ideia da rede social ela surgiu dessa modelagem, né? De relacionamentos pessoais da vida real. Então, redes sociais na web, né? Elas são ambientes virtuais onde as pessoas elas interagem com outras pessoas, né? Elas criam redes baseadas em algum tipo de relacionamento. Cada membro possui sua própria rede social, né? O que forma uma teia de relacionamentos. E é importante a gente saber, né? A gente ter esse olhar crítico, né? Esse olhar sobre esse viés, né? Do que as redes sociais, né? O que a chegada dessas redes sociais mudou no cenário da internet. Então a gente conseguiu, né? Uma resposta bem legal para isso é que a gente conseguiu ter uma independência geográfica, né, muito grande, então a gente consegue manter relacionamentos e manter uma conversa, troca de informações com pessoas que estão muito distantes da gente. Isso faz com que ocorra, né, uma manutenção dos relacionamentos e como é que eu posso dizer, uma comunicação melhor, né, devido a essa falta de limitação, né, entre o espaço físico e o virtual. Então a gente tem aqui, né, que as redes sociais elas são divididas em três gerações principais. A gente tem a primeira geração ali, redes sociais como a AIM, o MSN, o Skype, o Google Talk, né? Então são todas aquelas que foram bem do início mesmo, né, do surgimento da internet. Então acredito que todo mundo aqui dessa turma já teve um MSN. É uma rede social bem assim dos primórdios. A gente tem as redes sociais, né, da segunda geração, que são as redes sociais, o YouTube, o Badu, o MySpace e assim por diante. Temos também as mais populares, né, que são essas redes sociais da terceira geração, né, que começou ali com o Orkut, o Google Buzz, o Twitter, o Foursquare, o Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp, o próprio TikTok. Então a gente vê que essas redes sociais elas saíram, né? Elas sempre tiveram muitas e elas sempre tiveram inúmeras funcionalidades. Então elas estão sempre em constante evolução e vez ou outra a gente vê aí, né, dentro de um ano ou outro, um novo surgimento de uma nova rede social. Então, qual é o conceito de redes sociais? Né? Eles são sistemas de criação e aquisição de experiências, como a gente citou, né? Que é o principal característica de um sistema colaborativo, que é armazenar e ter essa troca de experiências, gerar esse conhecimento, né? Manter essa memória organizacional dentro desses cyberespaços, reproduzir e gerar conexões entre pessoas e organizações e estabelecer relacionamento entre as organizações e os clientes. Então a gente tem aqui que a finalidade dessas redes sociais, né, a gente pode citar quatro tipos principais, que a gente tem redes sociais que ela tem a finalidade de ter esse compartilhamento de informação. Já tem redes sociais que ela tem a finalidade mais de entretenimento mesmo, outros são outras plataformas de conhecimento. E outros também têm esse caráter mais profissional, né? Como é o exemplo do LinkedIn. Então, o que são, né, ambientes virtuais colaborativos. Então a gente tem essas redes sociais como exemplo de sistemas é, de sistemas colaborativos, né? E aí surge a ideia dos ambientes virtuais colaborativos, né? Então, o que são ambientes virtuais colaborativos? Ambientes virtuais colaborativos, eles são simulações do mundo real, né, ou imaginário, que provê um espaço virtual comum a equipes distribuídas, onde os pacientes eles podem se encontrar, né, ter essa troca de experiência,
colaborar enquanto interagem em um ambiente tridimensional, né, preparado ali para essa troca de informação, essas interações, e eles compartilham informações e manipulam esses artefatos, né, em tempo real ali dentro daquele ambiente colaborativo, desse ambiente virtual colaborativo. Então, quais são os elementos de um ambiente virtual colaborativo, né? A gente tem um mundo virtual, que ele é um mundo virtual que ele possui bastante fotorrealismo, né, e realismo físico. A gente tem um avatar, né, que é o meio da nossa interação para o mundo virtual, é a forma como a gente é caracterizado dentro desses espaços colaborativos virtuais. Possui essa interatividade, né, que é exatamente essa interação medida por regras dentro desse mundo virtual. E tem o canal de comunicação, né, que ele pode ser textual através de áudios, vídeos e textos e assim por diante. É, a principal característica, né, desses ambientes virtuais colaborativos, né, é que eles dão uma sensação de um sentimento de imersão mesmo dentro desses ambientes, porque ele tem, né, toda uma preparação, né, um fotorrealismo e todo um realismo físico preparado para com aquele objetivo. Então, a gente pode citar, né, alguns exemplos de sistemas colaborativos e ambientes colaborativos virtuais. A gente tem, por exemplo, alguns jogos, né, que são os exemplos mais práticos que a gente tem como citar. E essas aplicações, elas não se resumem basicamente a jogos, né? Elas podem ter aí uma ampla gama de aplicações, como a gente pode citar, ambientes colaborativos para o entretenimento, ambientes colaborativos para a educação, ambientes colaborativos para treinamento, né? Então, na própria aeronáutica a gente já vê treinamentos de turbulência, simulando, né, o mundo real. Então, um ambiente colaborativo a gente pode citar, né, esses treinamentos, simulações de situação extrema, né, como guerra, acidente e assim por diante, elaboração e verificação de projetos e também até para próprios tratamentos da área de saúde, né? Então a gente saiu da discussão, né, no início da primeira aula de ambientes colaborativos, que eles surgiram, né, dessa necessidade de ter essa troca de informação. E aí a gente discute um pouquinho também sobre quais são os ambientes virtuais colaborativos, né, o que são ambientes virtuais colaborativos e como eles são uma simulação da vida real, né, para os nossos sistemas, para os avanços dos nossos sistemas.